Foi. Deu certo? Aê! Ninguém toca nisso, pelo amor de Deus. Deu certo? Tá bom. Não, gente, silêncio, por favor, vamos voltar. Gente, a gente teve que parar. A gente teve que parar o vídeo porque a bateria do iPad ia acabar, então a gente só trocou e daí demorou um pouquinho. Mas já estamos de volta. Eletronegatividade. Como eu estava dizendo, o que vai acontecer na eletronegatividade? Quando você tem dois átomos de hidrogênio, você tem uma ligação aqui, certo? Essa representação é errada, gente. Não se representa a ligação covalente assim. Eu só estou representando para vocês entenderem. Aqui, nada vai acontecer porque eles têm a mesma eletronegatividade. Porém, se fosse entre átomos diferentes, que tem uma eletronegatividade diferente, por exemplo, o FON, o que vai acontecer? Você vai ter um nitrogênio aqui, e daí você vai ter os oxigênios, ele vai ligar com 3 oxigênios, e daí a gente vai ter essa ligação aqui, certo? Certo. Vocês concordam que o nitrogênio ele é mais eletronegativo, certo? O que isso significa? Significa que ele vai puxar esses elétrons para ele. Então ele vai puxar. Não vai acontecer uma nova ligação, nada disso. A única coisa que acontece é que esse parzinho de elétron vai ficar mais pra cá. Lu, vem cá. Olha só. Ela é o hidrogênio, eu sou o nitrogênio. Tem um parzinho de elétron que está aqui bem na metade, certo? Como eu sou mais eletronegativo, eu vou puxar esse parzinho mais para perto. É só isso que acontece. Isso é eletronegatividade. Se ela fosse o átomo mais eletronegativo, a única coisa que aconteceria seria isso daqui. Tranquilo? É só isso. Tranquilo? Exatamente. Então você tem um par de elétrons no meio. Não. Só um pouquinho. Ó, segura uma coisa. Tá bem no meio, certo? Eu sou hidrogênio. Eu sou o hidrogênio, tá? Qual é mais eletronegativo? O nitrogênio, que é FON. Exato. Eu sou mais eletronegativo, certo? Isso daqui é um parzinho de elétron. Que eu quero e que ela quer. Exato. Nós estamos aqui compartilhando esse par de elétron, mas já que eu sou mais eletronegativo, eu vou fazer isso daqui. É só isso. Acabou. Pronto. Aí a gente vai ficar no polo. Calma. Certo, acabou. Vai lá. Então, aqui na tabela periódica, a gente tem as setinhas, igual a gente vê no semestre passado. Gente, vamos lá. Igual a gente vê do bimestre passado, sempre que tem as propriedades periódicas, a gente tem essas setinhas indicando qual que vai ser mais eletronegativo e qual que vai ser menos eletronegativo. Mas os elementos que vocês de fato precisam saber são do FUI, no clube, briguês, etc. Certo? Vamos voltar para cá. Polaridade. Gente, vamos lá, olha só. Polaridade é o seguinte: para você definir a polaridade de uma molécula, você vai ter que usar justamente o que a gente viu em eletronegatividade. E daí, depois da polaridade, com a polaridade a gente consegue ver se ele é solúvel ou não, e daí a gente entra em solubilidade, certo? Então, Lúcia, quer fazer o metano? Pode fazer. Tá. Então, o metano, igual a gente lembra, vai, mete um átomo de carbono, certo? O carbono aqui. Ligações simples. 4 ligações. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Apolar. Aí foi ligação só entre carbono. Sim. Sim. Tudo bem. Bia. Então, o que vai acontecer é o seguinte: o hidrogênio, a gente sabe que ele é o átomo que é menos eletronegativo, certo? Sim.
Então, todos esses parezinhos aqui, eles vão ficar mais próximos do carbono, certo? Eles vão ficar aqui mais próximos do carbono, tá? Então, esse daqui vai ficar positivo, esse aqui vai ficar positivo, a gente representa com um delta, certo? É. Delta minúsculo. Cadê a? Então, o que vai acontecer? Como esse daqui está positivo, positivo, positivo e positivo, a gente só vai... Esse daqui estaria negativo, tá? Porque ele está atraindo os parzinhos de elétron mais para perto dele. E daí, para a gente avaliar a polaridade, para a gente definir se essa molécula ela é polar ou apolar, a gente vai ver somente o que é chamado de casquinha. Então, aqui, apenas o que está por fora. Então, esse centro a gente vai ignorar. Aqui você tem um mais, um mais, um mais, um mais. Essa molécula, ela é apolar. Ah, só tem um sinal, né? Entendeu? Faz sentido? Mais ou menos? Olha só, o que aconteceu? A gente tem o metano, certo? Então, o carbono, ele vai ser mais eletronegativo. O que acontece quando ele é mais eletronegativo? Isso aqui é um parzinho de elétrons, tá? Esse parzinho de elétrons vai ficar mais próximo dele. Lembra eu e a Lu fazendo? É como se estivesse puxando. Ele vai puxar esse parzinho de elétrons. Quando ele puxa, ele vai ficar mais negativo. Mas é muito pouco, porque ele não está ficando só para ele de fato, ele só está puxando e ficando mais próximo. E daí ele vai ficar um pouco mais negativo. Esse hidrogênio aqui, como o parzinho de elétrons está mais longe, ele vai ficar mais positivo. A gente vai representar isso com um delta minúsculo mais, tá? E daí, como só tem hidrogênio em todas as pontas, a gente, quando vai definir se uma molécula é polar ou apolar, a gente vai contar só o que está nas partes de fora. Então, você vai ver aqui, a gente tem o hidrogênio, 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 hidrogênio. Todos eles estão com sinal de mais. Se todos eles estão com sinal de mais, é uma molécula apolar. Faz sentido? Então, o metano, ele é apolar. E isso, na verdade, é uma característica de todos os hidrocarbonetos. Sempre que for um hidrocarboneto, vai ser apolar. Então, próximo, água. Vamos lá. Fazer aqui a molécula da água. Não, eu faço aqui. Olha só, a gente tem um H2O, que é a água, certo? Então, a gente vai ter um oxigênio compartilhado aqui com hidrogênio, compartilhado aqui com hidrogênio, certo? Então, o que vai acontecer? A gente lembra que tem o FON, e daí tem outros, e daí tem o hidrogênio, e isso daqui é eletronegatividade, certo? Então, o oxigênio, ele vai puxar para ele os parzinhos de elétron, tá puxando para ele, certo? Aqui vai ficar um delta mais, e aqui um delta menos. Quando a gente vai avaliar a polaridade dessa molécula, a gente vai de novo só no que está em volta. O que está em volta? Todos eles por causa da geometria. A geometria ela vai ter uma grande influência na polaridade de uma molécula. Por isso que é muito importante quando você estiver fazendo isso, você ter certeza que a geometria está certinha. Então você tem um mais, um menos e mais, um outro mais. Vocês percebem que tem dois polos? A gente tem um positivo e um negativo? Então isso daqui vai formar uma molécula polar. Então a água, ela é polar. Tá bom? O petróleo. Petróleo, como eu disse antes, nada mais é do que outro hidrocarboneto, então a gente não precisa nem fazer, a gente nem tem como, porque são muitos carbonos e muitos hidrogênios. Ele vai ser apolar. E aí, o sabonete, ela é uma questão que é o seguinte. Vamos supor que você está cozinhando alguma coisa. Quando você está cozinhando, você vai colocar a mão na massa de bolo, por exemplo. Tem gordura na massa de bolo, certo? Tem óleo, manteiga. Essa gordura vai ficar na sua mão. Se ela for óleo, vai ser provavelmente um hidrocarboneto. E daí, quando você for lavar a mão, se você lavar só com água,
o óleo não vai sair completamente da sua mão, certo? Você ou vai ficar muito tempo lavando ou não vai sair tudo e vai formar aquelas bolhas, não é? O que acontece? O sabonete, ele vai ter uma parte que é apolar e uma parte que é polar. E daí, quando você coloca óleo e o sabonete, o óleo, ele é apolar, certo? Ele vai ligar com a parte do sabonete que é apolar. Então aqui você vai ter o óleo ligado com isso daqui. E a água, ela é polar. Então aqui você vai ter a água. Então quando você coloca o óleo e lava a mão com sabonete e água, a parte do sabonete que é apolar vai ligar com o óleo e vai sair. E a parte da água e a parte polar do sabonete vai ligar com a água. E daí é por isso que a gente consegue limpar o óleo da nossa mão quando tem sabonete. Faz sentido? Então ela vai ser os dois. Aí se vocês abrirem o Digiband, vai ter a molécula do sabonete inteira. Ela é gigante, eu não consigo desenhar ela agora. Mas é basicamente isso. Ela tem uma parte que é polar, outra parte que é apolar. Uma coisa importante. Se vocês tiverem um negócio gigantesco de hidrocarboneto e uma função oxigenada, essa uma função oxigenada, ela vai ter um delta menos, certo? Isso não faz com que a molécula seja polar, quando tiver só um. Então ela vai ser principalmente apolar. Mas se você tiver várias funções oxigenadas, grandes chances da molécula ser polar. Tudo bem? Uma pergunta que a Carol nunca não dá pra responder. A partir de quantos é polar? Então, não dá pra responder, mas é pelo. É tipo assim, ó. Deixa eu fazer uma. Cadê uma caneta de açúcar? Ó, se eu fizer uma cadeia carbônica, tá? Isso aqui tá em forma de bastão, certo? Aqui eu tenho um OH. O OH é polar, certo? O hidrocarboneto é apolar, não é? O hidrocarboneto não tá relativamente maior, então a gente fala que não tá? Sim, mas a medicação é polar. Hã? É polar. Então, isso, calma aí, desculpa, calma. A cadeia carbônica, ela tá maior que o OH, tá? Mas o que acontece? É uma cadeia carbônica muito pequena. E polaridade é uma questão de, tipo, como isso aqui tem um O, olha onde ele tá. Ele é muito polar. Então o OH é muito polar. Nesse caso, a polaridade acaba ganhando. E a gente fala que essa molécula é polar. Quando a gente tem uma cadeia carbônica, bem, então, desse tamanho, a gente tem uma grande eletronegatividade aqui, mas aqui a gente tem estudo apolar. Então ela é predominantemente o quê? Apolar. Então é tipo, ela não vai ter um número exato que vai definir, mas de verdade, na prova, vai ser esse tipo de diferença. Vai ser uma diferença ridícula que dá pra você perceber. Exato. Então, e tipo assim, isso daqui é mais ou menos o caso de um sabonete, por exemplo. Você tem uma grande parte que é apolar, ela é predominantemente apolar, e daí essa partezinha aqui que é polar, ela poderia, no caso, fazer uma ligação com a água, entendeu? Daí a gente acaba fazendo assim, ó. Porque tem esse mas ele. Ó, se você tiver assim, e daí você tiver um H aqui, os Hs estão aqui, tudo cheio de H. Esse O ele vai estar incluso na casquinha. Ele está incluso na boca. Diga. Gente, são muito significantes, tipo, entre carbono e hidrogênio. Uma acetona, por exemplo, é polar? Sim, porque a acetona é um Cetona é oxigênio. carbono e oxigênio. Mas que diferença é importante? Se eu tivesse, por exemplo, A gente considera que uma diferença, tipo, que ele tá falando que é quase desprezível, não é? Então, a gente fala que é aqui. É basicamente essas daqui, tá? Até isso aqui. Então é como se fosse Porque a 3 diferença de graus. eletronegatividade deles é muito pequena. É muito pequeno. É porque aqui começa a ter saltos maiores na Exato. diferença. Então, ó, Lu, vem cá. De novo, eu sou hidrogênio e a
aí ali a Lu vai ser um carbono, tá? Então a Lu ela vai puxar isso daqui, ó. Não, aqui já tá até bastante, tá aqui, assim, ó. Só estica o braço. Aí. Vai. Ela vai puxar isso daqui. Agora, se eu sou um... Oi? Um enxofre, um hidrogênio, daí eu vou puxar isso aqui, ó. É um pouco maior, daí você já considera que E tem uma daí, diferença. se eu for, por exemplo, já é polar. cloro... Flor? Entendeu? Flúor. Ah, tá. Ai, desculpa. Se ela é flúor e eu sou carbono, é tipo. Entendeu? Flor. Não, meu Deus. Vai, vamos passar. Pode passar, gente? Isso daqui qual? Essa aqui? Como a geometria molecular influencia a polaridade. Isso daqui é o seguinte, olha só. Me empresta o apagador? Olha só, isso aqui vai ser o seguinte. Por que a geometria é tão importante? Gente, isso aqui é muito importante. Ó, eu vou usar de novo o exemplo da água, tá? A água, a gente sabe que o jeito certo é a gente fazer ela assim, certo? Agora, jeito errado, ó. Dá pra deixar errado. A gente vai ter um O, H, tá bom? Certo. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, a gente sabe que o oxigênio vai puxar para ele, aí aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos. Nesse caso, o oxigênio puxa para ele, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais, certo? Aí, o que ia acontecer? A gente aqui só vê a casquinha. Na casquinha a gente tem um mais, um menos e um mais. Então ela é polar. Nesse caso aqui, só vendo a casquinha, isso que está no centro a gente ignora. Então teria um mais e um mais. E daí ela seria apolar. Mas isso está errado, entendeu? Porque a água ela é polar. Porque a geometria ela vai ter uma grande influência na definição de polaridade. Por isso que é muito importante fazer o desenho certinho. Esse jeito aqui tá completamente errado, tá? Sabe? Então, gente, oi? Ó, gente, uma pergunta que surge quando você vê essa transição aqui, tá? Quando eu adiciono, eu tenho sal e óleo, eu tenho água. Daí aqui, quando eu adicionei a água, o sal foi pra água. Ele saiu do óleo. Vocês sabem por que isso acontece? Por causa da polaridade. A polaridade, olha aqui. O cloro tá, tem uma polaridade muito alta, certo? O NaCl não é o sal? Então o cloro é um íon muito polar. A água é polar. Eles vão se atrair e o sal vai descer para a água, tá? O óleo ele é apolar. Então aqui, quando você tem sal em óleo, ele não vai diluir. Se você jogar sal no óleo, você vai conseguir ainda ver o salzinho. Se você jogar sal na água, você não enxerga mais o sal. O óleo fica assim por causa da densidade. Por causa da densidade. Mas não só a densidade, também que ele não se mistura. Então, se você colocar um pouquinho de água e daí em cima você coloca azeite, ele vai ficar em cima não só porque a densidade é menor, mas também porque eles nunca vão se misturar. E daí, a regra de se mistura ou não se mistura e para mistura é se solubiliza ou não se solubiliza, é o seguinte: polar só solubiliza polar. Então, se a água é polar, ela só vai solubilizar coisas polares. Então, por que o álcool ele vai se solubilizar em água? Porque o álcool ele vai ser uma molécula polar. E daí a água é polar, polar e polar solubiliza. O óleo é um hidrocarboneto. Eu não vou escrever. É um hidrocarboneto. O hidrocarboneto ele é apolar. A água é polar, não se solubiliza. Então, a mesma coisa que ela acabou de falar. exatamente. Essa daqui é a regra. Galera, essa é uma Não piada. pode esquecer. É piadinha, mas é muito importante. Todo mundo entendeu o motivo dessa piada? Tá, todo mundo entendeu? Não? Então, é muito importante. É uma piadinha, ó.
Você não entendeu o que eu tô falando? Esse urso tá falando isso e esse urso tá falando isso. Agora você entendeu? Tá. É uma piadinha muito besta, mas é muito importante vocês entenderem o porquê dessa piada, tá? Então lembra, o polar dissolve no polar e o apolar dissolve no apolar, tá bom? Tudo bem? Então agora a gente entra em... É a última matéria, gente. Vamos lá. Gente, rapidinho. Nossa. Eu vi muita gente falando quando eu ia começar a polaridade, solubilidade, falando que era a parte que estava com mais dúvida. As dúvidas foram resolvidas ou vocês ainda têm mais alguma dúvida? De polo então. Não, isso é força intermolecular, de polaridade. Alguém tem dúvida de polaridade e solubilidade? Ou de eletronegatividade? Não. Não? Não? Tudo bem? Então, ótimo. Beleza. Forças intermoleculares. O que é uma força intermolecular? Força intermolecular vai ser tipo uma interação entre duas moléculas. Por que a gente fala interação e não ligação? Elas não se juntam, elas se aproximam, tá bom? Então aqui, essa é a primeira força intermolecular que a gente apresenta, que é o dipolo induzido e o dipolo instantâneo. Nesse caso, a gente tem duas moléculas que são apolares. Se elas são apolares, vocês concordam que elas não têm carga? Sim. Elas não têm eletronegatividade. O que significa, como que eu vou, se eu não tenho eletronegatividade, como que eu vou atrair alguma coisa pra mim? Você não atrai. Então, como que a gente liga duas moléculas apolares? Por indução. Geralmente a gente coloca alguma coisa que seria polar aqui, e daí ela vai afastar e as duas vão se ligar. Então você induz alguma... A gente tinha feito isso daqui em aula, que ela meio que fingiu que colocou uma coisinha aqui e finge que isso aqui é total... Isso é muito polar, tá? Daí, polar com a polar, eles não se distanciam. Ele vai empurrar ele pra lá e daí ele vai fazer essa interação. Por isso que ela se chama de polo induzido e de polo instantâneo. Então, dipolo, seria esse polo aqui, ele é induzido e daí eles têm uma interação instantânea. Esse é o sentido do nome. Entendeu? Ele não é só instantâneo, né? Não fica muito. Hã? Não fica muito tempo. Não fica muito tempo. Porque daí no momento que eu tirar, não tem nada afastando, ela salta. Exatamente por isso faz instantâneo. Ela faz no momento, mas ela pode soltar. Beleza. Tá, alguém tem dúvida dessa daqui? É que essa aqui na real é a mais fácil mesmo. Alguém tem dúvida dessa? Ótimo. Só um minuto. E outra coisa muito importante sobre essa é que ela é muito fraquinha. Então ela não é uma força intermolecular muito forte. Ela é fraquinha porque ela é induzida, primeira coisa. E segunda que ela é só por um momento. Então ela vai estar aqui tendo essa força por um momento e daí ela vai soltar e pronto. E outra coisa muito importante que não pode confundir de jeito nenhum. Isso não é uma ligação. A ligação está acontecendo ali na molécula. Isso é uma força intermolecular porque acontece entre duas moléculas ou mais moléculas. Não está acontecendo entre os átomos. Entre os átomos acontece a ligação covalente. Entre as moléculas vai acontecer a força intermolecular. Isso não dá para confundir. Beleza. O próximo é o dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Eu gosto de chamar de dipolo-dipolo. Tá bom. Qual vai ser a diferença? Nesse caso, a gente tem uma molécula apolar com uma outra apolar. Você tá vendo aqui? Aquilo que ela tinha falado. Aqui a gente tem em um lado da molécula o delta negativo, no outro delta positivo. Já tem dois pedaços, a gente quebra no círculozinho, na casquinha, então ela é apolar. Não é polar. Desculpa, ela é polar. Nossa, eu falei. Tá bom. Então ela é polar. Como que faz uma interação de polar com polar? A parte menos eletronegativa se liga com o mais eletronegativa. Então, esse aqui é um oxigênio. Vocês entenderam por que isso aqui é um oxigênio, né, gente? Todo mundo tá entendendo que molécula é essa? Sim. Ótimo. E esse aqui é um hidrogênio. Olha essa coisa aqui. Olha essa diferença. Nesse caso, sim, seria ligação de hidrogênio. Tá errado na apostila. Mas a gente fala, vamos usar isso aqui como um exemplo de interação de polo, tá?
Isso aí é Isso é cetona, é uma cetona. Sim. Mas um ótimo exemplo para falar da dipolo dipolo é você pegar a água. Então a gente vai ter o OH aqui, aí você tem o OH aqui e aqui, e daqui você tem um delta menos, delta mais, delta mais, delta menos, delta mais, e daí aqui você tem uma força molecular. Isso é, eu não tenho. Isso é o jeito que a água se liga, tá? Gente, alguém consegue me explicar por que essa força intermolecular, isso daqui que está acontecendo aqui, é mais forte do que um dipolo induzido? Porque a diferença de negatividade aqui é maior, então a gente A atração de eletromagnética. Por causa disso daqui. Isso não é ligação de hidrogênio? Sim. Aquele ali também é? Então, tá errado? Então, tá errado. Então, o que acontece aqui, isso daqui vai ser. Essa força intermolecular é a ligação de hidrogênio que a gente vai entrar depois. Mas é só pra saber, porque tá errado na apostila, daí esquece um pouco a gente, né? Mas o que é importante você saber para identificar dipolo e dipolo é só saber que são duas moléculas apolares. Você tem uma ligação. Ai, caraca! Polares. Você tem duas moléculas interagindo que são polares, elas vão fazer a interação ou dipolo-dipolo ou a ligação de hidrogênio, que é essa. Essa é a ligação de hidrogênio. Não tem Tá H. tudo na... Tá. Hã? Não, cara. É H com som. Sim. Tem. Oi? Não, ele perguntou se não tem H com H. Como assim, H? É que... Não, porque não, tipo assim, o H com H, ele vai estar. Ele não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa. Então daí teria que ser dipolo induzido de dipolo permanente. Se fosse, por exemplo, para ser uma molécula, não pode ser só H, você concorda? H é só um elemento. Então H2. H2 é uma molécula, concorda? Com H2, como que elas vão fazer essa força molecular? Isso daqui é apolar, os dois são apolares, e eles não são eletronegativos, eles são muito pouco eletronegativos. Então, essa força intermolecular aqui é dipolo induzido, dipolo permanente. Não, permanente o quê? Instantâneo. Vai embora, hein? Tchau, professora. Obrigado pela aula. Tá? Deu pra entender isso aqui? Tá. O que é a ligação ao ponte de hidrogênio? Ela vai ser uma interação entre o hidrogênio ou o FON. Lembra que a gente ficou... Por que na musiquinha você repete FON, FON, FON? Pra deixar muito claro que eles são os mais eletronegativos. Exatamente por isso que eu gosto da musiquinha e não da frase. Qual que é? É, a musiquinha? FON, 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 cloro, brisque, pH, eletronegatividade de lá pra cá. É muito ruim chamar ligação. Porque é o que ela tá falando aqui. O que confunde a maioria das pessoas, que muita gente tem dificuldade, é que como a gente fala ligação de hidrogênio, as pessoas acham que é uma ligação, mas não é. É só um nome, é uma força intermolecular. É obrigatório ter o hidrogênio ou pode ser entre os fons? Só? Para fazer ligação de hidrogênio, obrigatório. Se Não, for é que entre eu os vi que polos, falou entre se for entre os polos vai ser de polo de polo. de polo. Vai ser um dipolo muito eletronegativo, mas vai ser dipolo de polo. Bom, aqui só está dando exemplo, tá? Então é como se fosse, aqui a gente tem o flúor, aqui a gente tem o hidrogênio, beleza? Aqui a gente tem o hidrogênio, aqui a gente tem o flúor. Então o mais eletronegativo, ele vai fazer uma interação com o menos eletronegativo, que seria o H, e daí eles formam essa ponte de hidrogênio. Tá, daí o último é o íon dipolo. E presta atenção aqui, que essa aqui foi que você vai falar hoje. Tá. O que vai ser a interação de um íon dipolo? Vai ser, todo mundo lembra o que é íon? Que é o que vem formado de uma iônica, quer? Sim, todo mundo lembra, né? Ligação iônica. Íon vai ser um átomo que tem alguma carga porque ele perdeu ou ganhou um elétron.
Se ele ganhou um elétron, ele tem uma carga negativa, se ele perdeu, ele tem uma carga positiva. Isso é um íon, é um átomo que tem alguma carga. Tá. O que a gente vai pensar? A água aqui, por exemplo, nesse exemplo, a água é polar ou apolar? Daí o que você para pra pensar? O sal, o cloreto de sódio, a gente tem... Ele é um composto iônico. Mas se você for olhar para o próprio cloro, o cloro é eletronegativo ou não? É, bastante. É mais ali. Sim. Então, o que acontece? O cloro, ele é muito eletronegativo, mas ele tecnicamente, nessa ordem aqui, ele seria menos eletronegativo que o flúor. O que acontece? Por que o que o Gui falou aqui? Por que o cloro vai ser mais eletronegativo nesse caso do que a água? Porque não é o átomo. Porque, exato, não é o átomo do cloro, é o íon do cloro. O íon do cloro é um ânion, é negativo. Então, só por ser isso aqui, ele já tem eletronegatividade alta. Só que ele ainda está alto nessa tabela. Então, a eletronegatividade dele é absurda. Então, quando você tem uma interação íon-dipolo, é basicamente, vocês lembram que íons eles eram quebradiços na água? A gente viu isso ano passado? Tem. A gente viu isso. Então, íons eles são quebradiços em água, porque os íons eles são separados. Por quê? Exatamente por causa dessa força intermolecular do íon-dipolo. Esse é o motivo que ninguém contou pra gente ano passado. Então, o íon-dipolo vai ser a ligação dessa molécula que é polar com uma que é extremamente polar também, porque são íons. E isso vai fazer com que o íon positivo e negativo, que seria o cloreto de sódio, eles vão se separar. Gente, sabe quando você tá no mar, na praia, e começa a chover e todo mundo fala, sai da água? Por quê? Porque se cair um raio, o que vai acontecer? O raio ele é uma descarga elétrica, certo? Se ele cai na água, essa água do mar ela tem sal. O que é o sal? É o próprio cloreto de sódio. E daí, esse cloreto de sódio, quando ele está na água, ele vai virar Na mais aquoso, porque ele está dissolvido, e Cl menos aquoso. Quando eles são essas partes que elas têm uma carga, elas conseguem conduzir eletricidade. Então vamos supor que eu estou aqui no mar e daí vai cair um raio exatamente ali onde ela está. Essa descarga elétrica, ela vai ser conduzida por isso daqui e vai chegar até mim e daí eu vou levar um choque. Então é por isso que quando você está na piscina, a piscina ela também tem sais, por mais que não seja água salgada, ela vai ter sais. E daí é por isso, porque eles vão conduzir a eletricidade desse raio, que você não pode ficar dentro d'água, entendeu? Então tudo que vocês têm que pensar é que a água do mar, ela tem vários íons que vão estar ali, que é o íon Na e Cl-, que eles vão estar conduzindo a eletricidade caso caia um raio. Se for uma água destilada, também vai conduzir? Não. Não. Aí só vai cair. Eu acho que Água. É porque a água. Não, calma. Tá, você tá falando se o cloreto de sódio entrar? Não, se cair um raio. Não dá Não, assim, não, não vai sai. É só os sais que conduzem. São os sais que conduzem, é os íons, especificamente. São os íons que conduzem. Entendeu? E daí o que acontece aqui nessa interação é como se agora a gente quebrou o Na e o Cl. Esse Cl aqui, ele vai fazer uma ligação forte com a H2O. E esse Na aqui também vai fazer uma ligação, mas é menos. Porque esse aqui que é negativo. Mas só da Que foi? Como assim? só com água. Só com água. É só com a água. Mas pode ser qualquer sal. É que a gente usa sempre o NaCl quando a gente É um tá sal e água. Tudo bem, antipolo? Tá bom. Então agora tem um resuminho que vai ajudar bastante. Primeiro isso. Tá. Quer mostrar o resuminho? Então, Tá. Esse resuminho, basicamente... Deixa eu só apagar isso. Vê se vocês conseguem entender. Então, eles primeiro pegam os compostos e ele divide entre compostos moleculares, que seriam os valentes, compostos metálicos, compostos iônicos. Composto iônico faz ligação iônica, composto metálico faz ligação metálica.
Eles não têm eletronegatividade propriamente dita. Daí, as moléculas. A gente tem moléculas polares e moléculas apolares. As apolares fazem dipolo instantâneo e dipolo induzido, que a gente estava falando agora. E as polares podem fazer dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Aqui, tá vendo que ele está falando aumento da intensidade da força intermolecular? Significa que essa força intermolecular é muito mais forte do que essa daqui, que é o que a gente tinha falado. Esse daqui é momentâneo. É óbvio que essa força não é tão forte. Essa força, olha a eletronegatividade do fogo. Ela é absurda. E aqui, se a gente quisesse adicionar uma coisa também, você colocaria aqui, no meio, depois desse, que é mais eletronegativo ainda, o íon dipolo. Então vocês percebem que a intensidade da força intermolecular vai ter tudo a ver com quão polar são as substâncias entre as quais tem a força? Porque essa força ela vai depender muito da polaridade. Então, tipo assim, se você tem uma coisa que ela é muito positiva e uma muito negativa, a atração entre elas vai ser muito forte. E aí, se você tem uma coisa que é mais ou menos positiva e mais ou menos negativa, a força é mais fraca. Então, aqui, muito positiva, muito negativa, elas estão muito perto. Se é mais ou menos, elas estão aqui. Se é... E assim vai. Então, isso vai definir a força, a intensidade da força intermolecular. E aí, a gente tem dentro... uma coisa muito importante. Quando você tem uma ligação iônica, você não pode chamar isso de uma molécula. Não é uma molécula, é um composto iônico, tá? E daí, a mesma coisa para a ligação metálica. Não é uma molécula, é um composto metálico. Isso. Você quer falar? Pode falar. Tá. Então, gente, uma coisa que caiu, acho que até na lista de química e tá bastante ênfase na apostila, é o seguinte. Qual que é a ligação entre as forças intermoleculares, o ponto de ebulição e o ponto de fusão? Oi? A banda falou que são A banda falou. Bom, tudo bem, mas de qualquer jeito é muito interessante e faz muito sentido, ajuda a entender as coisas. O que vai acontecer? Pensa assim. Quanto a maior intensidade de uma força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Uma forma muito simples de trazer isso para a vida e de dar um exemplo muito concreto. Pega 2 colheres, coloca açúcar em uma delas. O que é açúcar? Açúcar é uma molécula, certo? E daí coloca sal na outra. Pega 2 velas e coloca essas colheres em cima da vela. O que vai acontecer quando você coloca açúcar no fogo? Derrete em tipo 5 segundos, né? Ele vai derreter e vai virar o caramelo. Você pode ficar com essa colher aqui no fogo, a que tá com sal, juro. A terra acaba, os dinossauros voltam, acontece o que for, isso daqui nunca vai derreter. Nunca. Você pode ficar aqui, de repente, o calor da vela vai começar a ser conduzido pela colher de metal que você está segurando, vai queimar sua mão, mas o sal não vai derreter. Por quê? O que é o sal? Você tem esse Na+, e o Cl-, eles estão com uma força muito grande. Porque eles estão muito próximos. Porque um é positivo, o outro é negativo. Então eles estão muito próximos. Então o ponto de ebulição e o ponto de fusão, ele é muito alto. Mas aí você pega o açúcar, por exemplo, que é uma molécula, a força dele é um pouco menor, e daí o ponto de ebulição e o ponto de fusão, ele também vai ser menor. Tranquilo? Você não explicar aquele exercício da framboesa? Sim. Olha aqui, esse ó. é agora. Tá. Alguém ficou com dúvida, em primeiro lugar, sobre essas forças intermoleculares? Gente, agora sim. Principalmente sobre íon dipolo? Acabou a aula era isso, agora a gente só vai fazer exercício. E se alguém tem alguma dúvida sobre qualquer parte da matéria, a hora de tirar essa dúvida é agora. Alguém tem alguma dúvida? Diga. Tinha um exercício, acho que na apostila, que era para você falar qual que era, porque tem várias ligações que explicar. A gente tinha que explicar qual ligação é mais eletronegativa, mesmo. Esse aqui? Uma coisa. Não, acho que era todas as ligações, por exemplo, ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente, ligação de hidrogênio. A gente tinha que ordenar por alguma coisa que eu não lembro. Tá. Não, ele vai Tá. Bom, aí a gente vai fazer esse exercício, ok?
Muita gente errou esse exercício, principalmente na prova, porque na prova, o que aconteceu? Ela trocou isso aqui e a galera surtou, tá? Então, a galera surtou. Então, a gente vai fazer esse exercício. Esse aqui é o da lista, não é o da prova, mas vale a pena, depois de, se vocês entenderem esse aqui, vale a pena refazer o da prova, da provinha, tá? Tô falando da provinha mensal, que é muito parecido. Beleza, então, durante nosso estudo envolvendo química orgânica, vimos além dos hidrocarbonetos, alguns compostos oxigenados